Olá, boa tarde, tudo bem com vocês, meus queridos? Então, nós estamos mais uma vez nessa terça-feira para a nossa aula de religião e nós temos hoje um assunto importante, né, para falar sobre os cuidados da terra, um compromisso de fé. Então, esse assunto está relacionado também ao nosso lado religioso, né, a nossa vida religiosa. Como a gente pode observar desde o início da nossa criação, né, esse lugar lindo, esse ambiente, essa terra maravilhosa, esse universo, ele foi criado por Deus e entregue sobre nossas responsabilidades. E é por isso que o nosso texto de hoje tem por título Cuidar da Terra, um compromisso de fé. Então o assunto já está ligado, né? A questão da religião, a questão da nossa fé, a questão do nosso acreditar. Então a gente observa que desde o início da nossa história, né, como seres humanos, o que Deus primeiramente criou, na verdade, foi esse universo lindo, né, maravilhoso. E em seguida ele cria o Jardim do Éden, né, onde ele entrega sobre a responsabilidade de Adão e Eva. E de lá para cá, a gente observa, né, que essa responsabilidade ela deveria continuar, né? Ela deva continuar, melhor dizendo, como nós estamos por aqui, né, nesse planeta. E a responsabilidade realmente é nossa, de cuidar desse lugar, de cuidar desse bem precioso que é a Mãe Terra, né, como muitos a chamam. Então, o nosso texto de hoje é falando sobre a nossa querida Terra. Então, o que diz o nosso texto? A cada dia recebemos notícias sobre situações e as perspectivas do planeta Terra que nos deixam apavorados por mais otimistas que sejamos em tudo nessa vida. O que mais nos assusta é o aquecimento global. Com ele está vindo o derretimento das geleiras, a elevação do nível dos mares, o desaparecimento das áreas baixas, o aquecimento geral da temperatura, a evaporação mais intensa das águas, com prognósticos de áreas inabitáveis na Terra. Um dos problemas que nós temos, né, em relação ao nosso meio ambiente, a nossa Terra, o nosso planeta Terra, nós sabemos realmente que é o aquecimento global que vem mudando toda essa estrutura, vem mudando todo esse comportamento, né, o qual a gente acompanha todos os dias esses fenômenos acontecendo na natureza, por provocação realmente, por parte, né, de nós próprios seres humanos. Então, realmente deixa-nos apavorado a cada dia a situação que nós nos encontramos, que nós vimos realmente acontecer todos os dias. Então, com isso, né, a gente observa os problemas causados, que são realmente o desaparecimento de áreas onde já habitavam pessoas que hoje elas não podem mais, né, tiveram que sair realmente. Alguns animais que perderam também o seu habitat devido a esses acontecimentos. Em uma delas aí são mesmo as regiões baixas, né, as áreas baixas, que com o derretimento, né, do gelo, a gente observa que a água ela está invadindo o espaço aonde possíveis seres humanos residiam e animais também. Então esse é um dos problemas ao qual vem tornando realmente algumas áreas inabitáveis na Terra. Então, o aquecimento geral da temperatura, a evaporação mais intensa das águas, com prognóstico de áreas inabitáveis, nós estamos vendo acontecendo, né? Eu que moro no coração do semiárido brasileiro, é um depoimento, ouço dizer que até o final do século a temperatura aqui deverá subir em média 4 ou 5 graus. Esse é um depoimento, é uma fala de alguém, onde ele diz que a área dele, né, onde que ele mora, realmente pode estar em uma situação pior. E isso vai acontecer de uma forma geral para todos nós. Infelizmente, algumas áreas serão mais afetadas do que outras, né, em relação ao que está acontecendo ao nosso planeta.
Então, respeito pela natureza. Podemos lembrar ainda que os biomas brasileiros já estão fartamente devastados. A Mata Atlântica detém apenas 7% da sua cobertura inicial. A Caatinga, apenas 30%. O Cerrado, também 30%. A Amazônia ainda detém 70%. O Pantanal e o Pampa, embora também agredidos, ainda mantêm aspectos bastante originais. Esse é um relato para a gente ter noção de como que anda a situação desses biomas, né? E nós observamos que a Mata Atlântica, gente, esses dias a gente tem observado os acontecimentos, né? O que nos noticiários tem mostrado para a gente. E dentro desses noticiários a gente pode comprovar a realidade de que está o nosso planeta. As queimadas, a destruição do meio ambiente, né? A destruição das matas. E com isso a gente observa que em cada canto que isso tem acontecido, o estrago que tem deixado é enorme. Por exemplo, a floresta amazônica que nós temos acompanhado ultimamente, a devastação que aconteceu por lá, né? Isso virou notícia dentro e fora do nosso país, porque foi algo realmente assustador, algo que veio tirar a paz, né, de todos nós, deixando aí uma grande preocupação o que será no que vai nos acontecer nos próximos anos. Então, esse é uma responsabilidade não só dos nossos governantes, mas tem que partir deles realmente, né, primeiramente, e dando essa continuidade com a parcela de cada um de nós, com a participação de cada um de nós. Entretanto, essa destruição visível que nasceu com a derrubada do primeiro pau-brasil na Mata Atlântica parece não ter fim, enquanto não se der o fim em tudo. O último relato, ele faz, né, uma observação que com a destruição visível, que primeiramente nasceu com a derrubada do pau-brasil, que ele se tornou realmente um objetivo, não algo, vamos dizer, de muita exploração devido ao seu valor no mercado. Então, de lá para cá, nós observamos o que tem acontecido, né? Acompanhamos realmente o que tem acontecido em relação à destruição do meio ambiente para beneficiar o ser humano em suas necessidades. Necessidades essas que, olhando por esse lado, não tinha por que realmente, né, fazer esse estrago no nosso meio ambiente, porque nós temos também outras maneiras de como suprir as nossas necessidades, trabalhar para sustentar-se, né, a não ser dessa forma. Aqui se coloca uma relação direta entre quem tem algum tipo de fé no Deus Criador e a lógica cruel do modelo civilizatório brasileiro e mundial. O que a destruição da natureza tem a ver com a nossa fé? Olha só, o que ela tem a ver com a nossa fé? Então, aparentemente é fácil responder, né? Na prática, nem tanto. Então, as religiões de origem africana e indígena, devido ao animismo que as permeiam, têm um respeito mais óbvio pela natureza. Isso por quê? Porque índios e negros cultuam seus deuses, orixás e outras entidades religiosas através da natureza. Então, ela tem um grande valor também para esse povo, né? Então, os orixás moram em fontes, em rios, que isso é uma crença dele, né? Moram em árvores e etc. Essa é voltada na questão da fé, né? Da nossa fé, na cultura desse povo, né? Então, eles acham, né, realmente que através da natureza, rios, enfim, é uma cultura deles. Então, por meio dessa cultura, eles acreditam, né, que as suas crenças, através das suas crenças, que é de lá que eles retiram tudo que eles necessitam a partir da sua fé religiosa. Então, os orixás moram em fontes, como diz eles, né? Em árvores, em rio e etc. Esses lugares se tornam sagrados e merecedores de todo respeito. Por consequência, zelam melhor pela natureza, até porque ela é religiosamente mais necessária. Além de tirar de lá todo o seu sustento, tirar tudo que eles necessitam, né, para
para o seu dia a dia, para suprir as suas necessidades do dia a dia, eles ainda têm a fé, né, a religiosidade deles bem mais forte, ligada a questão da natureza. Então, quanto aos cristãos, tribo a qual pertence, essa relação não é tão óbvia assim, não por questões bíblicas, mas porque o cristianismo se tornou formador de civilização ocidental e depois refém de sua lógica racionalista e produtivista, na qual a natureza é vista como bem a ser cuidado, mas como um meio a ser instrumentalizado. Então, para eles, né, dentro da fé religiosa deles, né, eles que vivem diretamente dentro da natureza, que se sustentam de lá, que de tudo eles retiram de lá, é diferenciado para nós cristãos que vivemos fora, ou seja, para nós homens brancos, né, que vivemos fora. Então, nós cuidamos sim, nós temos essa preocupação sim, mas vamos dizer que é uma preocupação diferenciada da deles. Porque o ser humano, sendo egoísta, ele ainda pensa dessa forma. Se ele não tiver mais como sustentar-se diretamente da natureza, ele terá umas outras oportunidades, terá outras opções, melhor dizendo. Que isso não é legal, porque nós dependemos realmente da natureza diretamente. Já para esse povo, né, para os indígenas, eles acreditam que acabando a natureza, pronto, não tem mais nada o que fazer, porque eles dependem totalmente dela. Que também a visão do homem branco, né, que é como nós costumamos chamar, deveria ser dessa forma. Deveríamos pensar também dessa forma. E assim nós teríamos, né, mais um certo cuidado em relação à natureza. Ainda, lendo aqui sobre o próximo parágrafo, diz o seguinte: sinais da natureza. O Deus que nos criou, tudo criou. Somos natureza, somos ar, água, pó. Não existimos sem ela. Para estarmos aqui agora, foi preciso que nosso planeta se preparasse ao longo de bilhões de anos, como um útero de mãe para receber seus filhos. Precisamos da combinação de centenas, milhares, milhões de circunstâncias para estarmos aqui e agora. Por isso, como dizia Jesus de Nazaré, o mestre dos cristãos, é preciso observar os sinais dos tempos. Em outras palavras, é preciso aprender a ler o que Deus nos fala através dos acontecimentos. É hora de mudarmos nossos valores. Então, a natureza não suporta o luxo e o desperdício. É hora também de nos emanarmos a todos aqueles que nos dedicam a salvar a nossa casa comum. Qual que é a nossa casa comum? De que casa nós estamos falando agora? Claro que é da Mãe Natureza, né? Então agora é hora de tentar ler e tentar entender o que Deus nos fala. Literalmente, né? Pelos sinais da natureza. Nós temos observado isso todo dia, a forma de como a natureza vem reagindo, a forma de como ela se manifesta nos últimos dias. E isso é cumprimento realmente, né, do que diz a palavra em relação aos cuidados com a natureza. Então, lá na palavra, nós encontramos passagem onde ela fala que a terra geme, né, e nós estamos tendo essa resposta nesses últimos dias, devido ao tratamento, devido ao cuidado realmente que nós temos dado realmente para a terra, né? Os cuidados que nós temos dado, de uma forma geral. Então, a gente observa que todas as nossas ações, elas estão refletindo agora. Ou seja, nós estamos vivendo aquele momento, onde diz o certo provérbio, né? Nós plantamos e agora nós estamos colhendo. Porque diz que se planta, ou melhor, que se colhe o que se planta, né? E nós temos, nos últimos dias, nos últimos anos, realmente colhido aquilo que nós realmente temos plantado. Certo? Então, a nossa aula de hoje, falando sobre, né, os cuidados com a terra e um compromisso de fé realmente é porque a nossa fé religiosa, ela é ligada
a natureza. E pela aula de hoje a gente observou que existe pessoas que vivem totalmente dependente dela. Ok, meus amados? Então, essa aula de religião nossa de hoje, realmente ela traz como objetivo, né, que isso nós temos estudado sempre, nós temos batido sempre nessa tecla, não vamos nos cansar, realmente tratando-se desses cuidados que nós temos que ter com o nosso meio ambiente. Então, fica por aqui a nossa aula. A atividade eu vou deixar na descrição do vídeo e até a nossa próxima aula.